Guerra do Paraguai é uma guerra tola, sórdida e desnecessária, como a maioria delas. Uma guerra, a primeira vítima é a verdade. Porque a historiografia brasileira a respeito da Guerra do Paraguai era muito vagabunda, praticamente não existia. This is the most devastating war in post-colonial South American history. Aquilo foi um genocídio. Nós não tivemos o genocídio como intenção, mas nós tivemos o genocídio como efeito. História é escolha. Depois de 40 anos independente de Portugal, o Brasil é um gigante. Rural, pobre, analfabeto e escravo. Um país escravocrata, um país selvagem, analfabeto, de hábitos toscos. O país tem escravos, tem muita aristocracia. Um país com uma dependência, uma pobreza muito forte, com condições de saúde pública inexistentes e sem escola. É que tem aquela tese de que o Brasil tem uma história mansa e pacífica, né? Que o Brasil é a terra do homem cordial. Em 1864, o Brasil é uma monarquia controlada por um homem de 38 anos, que está no trono desde os 14. Dom Pedro II. O Brasil enfrenta uma grave crise econômica e o sul do país começa a trazer notícias preocupantes. O sul do Império Brasileiro faz fronteira com 3 repúblicas: Uruguai, Argentina e Paraguai. O Uruguai está em guerra civil. Brasil e Argentina se unem para colocar o uruguaio Venâncio Flores no poder, beneficiando os comerciantes de Buenos Aires e os fazendeiros gaúchos, só que bloqueando a saída do Paraguai para o mar. Com esse novo cenário, o Paraguai, para usar a Bacia do Prata, precisa negociar com as 2 maiores potências da região. O Paraguai é governado por um também jovem de 32 anos. Nos últimos 10 anos, o Paraguai fez seu exército crescer de 10 mil homens para quase 100 mil combatentes. Construiu uma linha férrea, a primeira da América do Sul, para ligar a capital a um campo militar. E também a primeira linha de telégrafo para se comunicar com a sua principal proteção no Rio Paraguai, o Forte de Humaitá. Antes de atacar, Solano Lopes tenta conversar com o Brasil, mas Dom Pedro II não responde à carta que Solano Lopes envia. Pela primeira vez em sua história independente, o Brasil tem seu território invadido. Através do Rio Paraguai, os soldados invadem Corumbá, no Mato Grosso. Los paraguayos cometieron abusos en territorio brasileño y argentino. O exército paraguaio avança, deixando um rastro de destruição por onde passa. Os generais levam junto as suas esposas, que aproveitam para saquear as casas no caminho. Outra frente do exército chega ao Rio Grande do Sul e toda a cidade de Uruguaiana foge.
O Paraguai invade o Brasil, mas é só o começo. A partir de agora, metade de um continente vai entrar em guerra. Pressionado pelas tensões políticas do Rio da Prata, Solano Lopes está em guerra com o Brasil. Em 12 de novembro, ele sequestrou o governador do Mato Grosso que passava pelo Rio Paraguai. E no final de dezembro, invadiu, saqueou e dominou cidades do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. Há uma série de especulações e teorias de quais seriam os reais motivos por trás do conflito. Há uma teoria muito divulgada pela esquerda no governo militar brasileiro de que a Inglaterra tinha medo do crescimento paraguaio e por isso financiou a guerra. Há também outra versão que coloca Solano Lopes como louco, um Napoleão das Américas. O Solano Lopes, ele tinha delírios megalomaníacos. Ele queria fazer um grande Paraguai, pegando parte do Brasil, parte da Argentina e o Uruguai. Solano Lopes manda seu exército tomar o sul do Mato Grosso, região que quer anexar ao território paraguaio, e o Rio Grande do Sul, para chegar até o Uruguai. Assim, ele tem mais força para negociar com Dom Pedro II e restabelecer a sua saída para o mar. Só que Dom Pedro II não se rende. E em vez de negociar com Lopes, procura Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, e Venâncio Flores, presidente que colocou no poder no Uruguai. E forma, em 1º de maio de 1865, a Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. Agora, oficialmente sozinho, Solano Lopes tem duas opções: negociar uma trégua e recuar sem derramamento de sangue, ou atacar os navios brasileiros que bloqueiam a sua saída para o mar. 11 de junho de 1865, Corrientes, Argentina. Começa a maior batalha naval da história da América do Sul. A formação dos estados na região da Bacia do Prata é a grande causa da Guerra do Paraguai. A Bacia do Prata é constituída pelas águas dos rios Paraguai, do gigante rio Paraná, que vem do Brasil, e do rio Uruguai. O grande problema de Solano Lopes nesse momento é que os navios brasileiros comandados pelo almirante Barroso bloqueiam sua saída para o mar, o que causará a morte econômica do Paraguai. A Esquadra Brasileira protege o Rio Paraná com 9 navios de guerra, totalizando 58 canhões e 2.000 homens. O Paraguai só tem um navio de guerra, mas improvisa e adapta outros 8 navios mercantes com bocas de fogo. Lopes conta ainda com 6 balsas chamadas de chatas. O formato dessas embarcações é uma vantagem, pois os canhões ficam no mesmo nível do rio e fora do alcance da artilharia brasileira. Foi mesmo um jogo de xadrez aquático ali, que o Paraguai fez a aposta errada e foi uma guinada nos rumos da guerra, né? 9 navios brasileiros na margem do Riachuelo. 9 navios paraguaios se preparam para a emboscada. O Paraguai prepara canhões na margem do rio e a ordem de Solano Lopes é que seus soldados invadam os navios e capturem a esquadra brasileira para o Paraguai. Ataque surpresa, o Paraguai leva vantagem no início da batalha, mas uma decisão do almirante Barroso vira o jogo para o Brasil. Inspirado pelo Ariete, uma antiga máquina de guerra usada para romper muralhas e fortalezas, Barroso aproveita as embarcações brasileiras revestidas de aço para estraçalhar a esquadra inimiga. Ele parte para cima dos vapores paraguaios e muda o rumo da batalha. O Brasil vence e mantém o controle da Bacia do Prata. Anos depois, Dom Pedro II manda produzir um quadro épico sobre a batalha. Saldo da Batalha do Riachuelo.
O Paraguai tem 4 navios e 6 chatas afundadas e cerca de 300 mortos em combate. O Brasil tem 1 navio afundado e perde 100 homens. Os aliados mantêm o controle na Bacia do Prata e Solano está acuado em seu território. Solano começa a perder o controle da situação. Para completar o exército brasileiro, Dom Pedro II cria a campanha Voluntários da Pátria, homens que se alistam para lutar no Paraguai. Então, além de tudo, é uma guerra lutada por ex-escravos, escravos libertos, indígenas e voluntários da pátria, né? Porque voluntários da pátria é uma piada sensacional, né? 16 de abril de 1866. Com uma grande maioria de brasileiros, o exército aliado pisa em território paraguaio. O Brasil, sem sofrer resistência, monta seu acampamento militar. Comerciantes e mulheres acompanham a tropa oferecendo todo tipo de serviço. Mas o Paraguai não se rende e quer expulsar os invasores. Em 24 de maio de 1866, os paraguaios invadem o acampamento brasileiro. E tem início a maior batalha da Guerra do Paraguai, a Batalha de Tuiuti. Com o ataque surpresa, o Paraguai leva vantagem no início do confronto. Solano Lopes manda 3 tropas atacarem simultaneamente, uma frontal e 2 pelos flancos. O centro da resistência aliada vai ser os canhões da artilharia que estão colocados um pouco à frente do quartel-general. Como resultado da Batalha do Tuiuti, o Paraguai perde 13 mil homens, o melhor de seu exército. Os aliados, juntos, perderam 4 mil homens. Mas não há motivos para comemorar.
Setembro de 1866. O Brasil continua acampado em Tuiuti e o Paraguai se protegendo no quadrilátero em volta da fortaleza de Humaitá. A fortaleza de Humaitá é a grande proteção do Rio Paraguai. Para chegar em Assunção, é preciso passar por ela. Construída anos antes com a ajuda de militares brasileiros, a fortaleza é um complexo defensivo composto do forte, da igreja e o rio era cercado com grossas correntes de ferro para impedir a passagem de navios brasileiros. Mas a fortaleza de Humaitá não é o maior obstáculo que o exército brasileiro tem pela frente. Em todos os casos, a maior parte das mortes foi causada não em combate, mas foi causada por cólera, por doenças, fome e frio. As condições dos hospitais militares são péssimas, desumanas, sem nenhuma estrutura. E brigas e indisciplina no acampamento são frequentes. Não há liderança. Dom Pedro II já está de volta ao Rio de Janeiro. A guerra parece ter chegado a um impasse, mas Dom Pedro II guarda uma surpresa, um novo aliado que irá redesenhar os rumos da guerra. 2 anos de guerra. O Brasil continua preso em seu acampamento e o Paraguai se fortalecendo em Humaitá. As condições do exército estão lastimáveis. Vai entrar em cena o maior militar brasileiro da história, Duque de Caxias. Para observar as posições paraguaias, Caxias manda trazer dos Estados Unidos balões de observação usados na recém-acabada Guerra Civil Americana. E o projeto mais ousado de todos, usando prisioneiros paraguaios, ele improvisa uma locomotiva e um trilho de 25 quilômetros de extensão para auxiliar na logística da guerra. Vai começar a série de batalhas conhecida no Brasil como Desembrada e no Paraguai como Dezembro Negro. Caxias precisa tomar Assunção e para isso conta com 20.000 brasileiros e 5.000 argentinos. O Paraguai protege a capital com 5.000 homens. A esquadra brasileira derruba a fortaleza de Humaitá. Foi uma batalha terrível por uma fortificação que a engenharia militar brasileira cedeu ao Paraguai anos antes, já naquele barril de pólvora que era aquela bacia do Prata inteira ali, né? Às margens do rio Itororó, a primeira batalha que o Paraguai resiste bravamente. Quem ataca nessa guerra até um determinado momento leva desvantagem. Porque o terreno não era favorável ao ataque, era favorável à defesa. 5 dias depois, Caxias avança sobre o rio Havaí, numa batalha épica, retratada posteriormente por Pedro Américo. Por fim, em Lomas Valentinas, Caxias destrói o que resta do exército paraguaio. Depois de um tempo, virou a guerra do Brasil contra o Paraguai. E o Brasil a manteve deliberadamente. 1º de janeiro de 1869. Caxias toma a capital Assunção. Janeiro de 1869. Com a capital tomada, o Paraguai não representa mais perigo aos aliados da região do Prata. E para Caxias, é o fim da guerra. Mas Dom Pedro II está obcecado atrás de Solano Lopes. Sem Caxias, o comando vai para o seu genro, o francês Conde de. Nesse conflito, ficou claro o quão violento e eventualmente sanguinário até o Brasil pode ser. Enquanto continua sua fuga, Solano Lopes usa o que sobrou da população para retardar o avanço brasileiro. Cumprindo ordens de Solano, o general Cabaleiro comanda crianças para lutar com o exército inimigo. Teve um grau de crueldade e violência do exército brasileiro, né, desmedido. Cabaleiro prestava contas diretamente a Solano Lopes. 16 de agosto de 1869, a última grande batalha da Guerra do Paraguai. A Batalha de Acosta New. 4.000 homens do exército brasileiro massacraram cerca de 200 mulheres e crianças. Então, quando a tropa chega em cima, é uma tropa que está lutando há 4 anos e meio. Chega sobre essas pessoas
Não dá tempo de saber se era criança ou não, e quando sabe que é criança, já está envolvido e aí é a matança. En la guerra se aplicó una crueldad inútil para niños indefensos y además de indefensos, absolutamente desnutridos, casi en estado de inanición. Quem envia crianças para uma guerra contra soldados profissionais, o que pode ocorrer? Agora, no momento em que ele está ali, ou a tropa de infantaria chega e olha e vê uma criança que não tem condições de erguer um rifle, também não deveria atirar. O Solano colocou crianças na linha de frente para retardar o avanço brasileiro. O Conde D avançou sobre crianças, matou mulheres, matou velhos. En realidad los niños no fueron a la guerra vino hasta los niños. Pedro, como se dizia na época, era uma luva de veludo escondendo uma mão de ferro. Batalhas nos rios, no pântano, contra todo tipo de adversário. E agora, o Paraguai está devastado. En una matanza absolutamente inútil que diezmó al pueblo paraguayo absolutamente. Os números mais fiéis indicam que o Paraguai tinha uma população em torno de 500 mil pessoas antes da guerra. Doenças e combates foram responsáveis por mais de 300 mil mortes, 60% da população. Do lado brasileiro, com uma população de 9 milhões de pessoas, morreram cerca de 75 mil brasileiros, menos de 1% da população. Toda a força dos países aliados destruiu o pouco que esse país agrário tinha. O nosso exército cometeu aquilo que eu chamei de genocídio. Tecnicamente pode até não ser, mas na prática, no sentimento que a gente tem e nos números da mortandade provocada, aquilo foi um genocídio. Olha, genocídio é forte demais, né? Embora se assemelhe a isso, né? Genocídio é uma coisa, massacre é outra. Fue realmente una catástrofe demográfica. Estamos hablando de 300.000 personas, ¿verdad? 3 de cada 5 paraguayos murió a lo largo de 6 anos. Quer dizer, o Paraguai é o maior perdedor, sem dúvida nenhuma. História é escolha. Chamar de genocídio dependerá do momento. Usá-lo com propriedade, no meu entender, em relação à Guerra do Paraguai, de onde foi a intenção, jamais. Onde nós chegamos, sem dúvida. Para a conquista ser completa, Dom Pedro II ainda precisa encontrar Solano Lopes. Mas sua busca está próxima do fim. 1º de março de 1870. Acampamento de Cerro Corá, norte do Paraguai. O cabo Francisco Lacerda fere a virilha de Solano Lopes e um tiro brasileiro mata o seu filho, Pantito Lopes. Elisa Lynch se enrola em uma bandeira britânica e consegue sobreviver. Foi fácil identificá-lo porque ele era o único gordo. São os últimos momentos de Solano Lopes. E aí, segundo a descrição do general Câmara, Solano Lopes está no riacho, ele dá ordem para que ele se renda. Solano Lopes pega a espada e diz que não se entrega e morre com a sua pátria. Um soldado, quando ouviu Solano Lopes erguer a espada, deu um tiro. Ele já estava mortalmente ferido, mas o tiro vai levá-lo à morte. Um verdadeiro patriota leva a sua pátria ao fim. Faltava perguntar se a pátria queria morrer com ele. E chega ao fim a Guerra do Paraguai. General Câmara leva a honra de capturar o ditador. Também leva a irmã de Solano Lopes e tem com ela uma filha. General Bernardino Cabaleiro agora se alia aos brasileiros, passa um tempo morando no Rio de Janeiro e volta para ser presidente do Paraguai, fundador do Partido Colorado, o mesmo partido que em 2015 governa o Paraguai. Elisa Lynch é bem tratada pelo exército brasileiro, volta a Paris e morre anos depois, sem conseguir recuperar suas terras.
Hoje, Elisa é Madame Lente, heroína do povo paraguaio. Apesar de ganhar a guerra, Dom Pedro II não saiu vitorioso. Afundou o Brasil em dívidas com bancos europeus e ainda fortaleceu o exército brasileiro, que na década seguinte, liderado por ilustres participantes da Guerra do Paraguai, transformaria o país em uma república, tomando o poder do imperador. Francisco Solano Lopes, odiado pelos paraguaios nos anos pós-guerra, passa por um tratamento de imagem no século XX. E hoje é o grande herói nacional, enterrado em um panteão dos heróis em Assunção. Lo que hicieron con Paraguay fue transformarlo en un país más pobre, más destruido, digamos, lo liquidaron a Paraguay. Todos perdieron finales, todos calcularon mal. It's time to be honest with our past and sincere with our own history. Es un golpe muy serio para la monarquía brasilera, que reveló una gran ineficacia en el manejo militar. The responsibility rests with successive Brazilian governments. É uma página sórdida da história do Exército Brasileiro. Não foi uma guerra em defesa da liberdade, não foi uma guerra para salvar a honra do Brasil. Os nossos soldados não foram heróis. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai resolveram com ódio e sangue inocente suas questões econômicas. Será que o tempo foi capaz de apagar todas as marcas?